Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde analisamos os preços da Bitcoin em 5 edições semanais. O nosso programa roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico, nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. O fundo do gráfico compõe uma reta colorida representando o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi. De acordo com quantos desvios padrão eles se encontram acima da média. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. Nos últimos dias, estamos aí com já praticamente 7 dias ou mais, o volume dentro da média e os preços aí, após uma ascensão, eles vêm se mantendo logo abaixo dos 4.000 pontos, com eventuais tentativas de ingresso nessa região de congestionamento dos 4.000 aos 4.200. De uma maneira surpreendente, eles não estão ainda recuando, como a gente já observou diversas vezes. O volume que nós temos é compatível com níveis inferiores ao atual, porém todas as vezes que o volume recua abaixo de 3.960, o que acontece? O volume aumenta e ele consegue se manter. Essa característica tem mantido ele então dentro dessa trajetória horizontal de curto prazo e uma trajetória ascendente aí já desde fevereiro, então numa perspectiva lá, semanal nas últimas semanas. Infelizmente, em função do volume não estar aumentando, a gente não consegue considerar isso uma acumulação. E aí a gente pode dar uma olhada depois no gráfico da Bitcoin cotada em Tether direto na Binance. Então, em função da falta de volume, a gente então, em vez de ter uma acumulação, o que a gente está fazendo ainda é um repouso ao fundo da trajetória iniciada aos 2.000 pontos. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o fechamento no dia de hoje. E aí o que nós temos é uma leve expectativa de baixa com fechamento em 3.980, nada extraordinário nos últimos dias. Então, um movimento bastante parecido com o que a gente tem observado intraday. O intervalo admitido vai de 3.951 até um pouco mais de 4.000 Tethers. A nossa margem de erro segue inferior a 1%, ou seja, nós estamos fazendo a previsão de 99,28% correto do preço de um dia para o outro. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. A gente começa com Livecoins, blockchain e criptoeconomia. IBM anuncia parceria com 6 bancos para o uso da tecnologia blockchain em rede de pagamentos. O que ela está fazendo? Ela está utilizando a rede Stellar para integrar bancos e fazer uma rede interbancária para envio de divisas. Então, várias moedas de diversos países podem ser então convertidas então para a criptomoeda e aí eles podem circular livremente. Nada mais trivial e exatamente o que era a proposta do Ripple, e talvez essa matéria hoje explica a de ontem. O Ripple então partindo para o varejo, uma vez que entendeu que esse segmento bancário está tomando um outro caminho que não a da rede Ripple. Vale notar que a IBM, então, agora adotando a Stellar, ela abre mão, então, da rede privada que ela tem, ou seja, da rede licenciada, que é a Hyperledger que ela lançou. Então, foi uma rede que não teve sucesso, foi uma rede que foi sobrepassada no mercado pela solução blockchain, que é uma solução software livre. Blockchain é uma solução software livre e superou então a solução licenciada da IBM. Então o que ela está fazendo? Ela está adotando então uma blockchain existente. Os motivos pela escolha da Stellar aí vão depender de nuances técnicos também e eventualmente alguma vantagem comercial, uma facilidade no relacionamento. Porém, nós não temos então os detalhes técnicos da rede Stellar, nós não conhecemos essa tecnologia, qual é a diferença dela para, por exemplo, uma rede Ethereum, qual é a diferença dela, por exemplo, para outras redes que tem. A gente está entrando aí, Hashgraph também existe, Ripple, a própria rede do blockchain da Bitcoin, que é compartilhada aí, Bitcoin Cash, etc., muito parecida às tecnologias. Não temos essa informação, porém isso mostra uma decisão bastante inteligente, que é, ao invés de cada um criar a sua moeda, cada um criar a sua própria blockchain, utilizar as que já existem. Nós não precisamos de 2.000 criptomoedas, talvez nós precisemos de 20.
mas 2.000 é um número demasiado. Então, uma coisa importante é reduzir o número de tecnologias de blockchain que a gente tem. E a gente acredita que esse processo de consolidação é natural e deve estar acontecendo aí nos próximos anos, ou seja, é a escolha dos vencedores. Entrando então em CoinMarketCap, nós vemos aí o benchmark da Bitcoin valorado nesse momento em 4.054 dólares, Ethereum 140, então conseguindo aí cruzar essa barreira, vamos ver se ele consegue se manter ali dentro. Ripple então se mantendo aí nos 31 centavos, Litecoin se mantendo nos 60 dólares, Bitcoin Cash aí também subindo, quebrando a barreira dos 160 e Binance Coin então se mantendo abaixo dos 16 dólares, mostrando aí uma resistência bastante forte aí para esse coin, para essa token. Entrando então no volume, nós vemos aí OKEx 640 milhões e Binance 595 negociados nas últimas 24 horas. BitMEX lá embaixo na sétima posição, 500 milhões, então a gente vê um volume bastante fraco. Isso aí não é positivo para a capacidade da Bitcoin se sustentar então nos patamares que ela se encontra. A gente dá uma olhada então no mercado, a gente está vendo ela se recuperando de um teste aos 3.980, esse fundo aí que está aparentemente funcionando como um suporte aí nas últimas horas, e a gente vê, conforme falado na análise de ontem, nós teríamos teste aos 4.000 pontos, nós não acreditávamos aí na capacidade dele ingressar, e a cada novo teste mal sucedido nós teríamos um recuo, e foi exatamente isso que tem acontecido desde então. Então nós estamos aí presos dentro de uma região de congestionamento bastante estreita dos 3.980 aos 4.000 pontos. Na nossa opinião, se o volume diminuir, o preço deve cair abaixo dos 3.980, buscar quem sabe 3.960 e aí então recuperar e fazer um novo reingresso ou tentativa de, e no caso então de aumento do volume, superar a barreira dos 4.000 pontos, isso deve ser um trigger importante para mais volume. Entrando então na Binance Coin, nós vemos aí a moeda então se esforçando aí para fazer um novo teste aos 16 dólares, que tem sido aí o topo da trajetória. E nós temos aí o fundo, então, aparentemente logo abaixo de 15,40, sendo que temos um fundo maior aqui, 15,23. Então, esses limites têm que ser observados. E de limite imediato, a gente está vendo aí uma resistência em 15,60. Então, 15,60 e 16,80, 15,60, 15,80 e 16 para cima. E para baixo, nós vemos aí 15,40, 15 e 20. Esses são os suportes que nós enxergamos então para quem está acompanhando essa coin. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de vídeos como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou clara, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Antes de encerrar, a gente lembra vocês da importância de diversificar o investimento, e diversificar investimento em criptomoedas não é uma diversificação. Para quem possui Bitcoin, tem uma carteira também em altcoin, isso não perfaz uma diversificação. Vocês têm que ter uma outra classe de ativo, e aí vocês têm a opção de estar fazendo um investimento aí de alguma quantia em ouro. O ouro é um ativo que ao longo dos milênios tem servido de reserva de valor, coisa que as fiat currencies, as moedas que hoje a gente chama de dinheiro, não são. Dólar, euro, real, ien, não são dinheiro, eles são, a gente chama de moeda corrente, a currency, ela é usada para trocas, mas ela não tem a característica que faz ser dinheiro, que é reserva de valor. Tá? Por quê? Porque o dólar é um IOU, ela é uma nota promissória, ela é uma promessa de pagamento futura com cobrança de impostos. Isso é que na essência hoje o dólar é, e as demais moedas do mundo têm a sua reserva em dólares. Então nós temos algo feito do nada, servindo de base para outras moedas que se ancoram nela. Então aí sim, nada feito do nada. Então é importante ter isso em mente. E o poder de compra ele não está associado a papel, a números escritos, a dígitos em tela.
está associado a bens físicos, coisas reais. Então, quando a gente vê preços de commodities subindo, na realidade isso é o valor das moedas que nivelam ela, que valoram ela, que estão perdendo seu valor. Um exemplo bastante rápido antes de encerrar: se o metro diminuísse, a altura de todos ia aumentar? Não, ficaria a mesma, porém o número de metros para chegar nessa mesma altura aumentaria. Mas quem está olhando isso de fora podia imaginar que subitamente a população cresceu. Pessoal, era isso. Muito obrigado pela atenção. Acompanhe nosso canal. Até o próximo programa. Bons negócios. Tchau.